Vocês estão vendo o slide na tela de vocês aí? Sim. 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 Então, galera, a gente vai falar um pouco aqui de patologias ósseas mesmo, tá? Essa imagem aí de começo é a imagem do fêmur, e onde se mostra uma fratura no colo do fêmur. O colo do fêmur é uma fratura que geralmente não, na maioria das vezes aí, ela vai ser cirúrgica, tá? Para estar tratando essa fratura aí. Bom, como a gente vai falar de patologias ósseas, eu vou começar aqui com a osteoporose. Lembrando que a osteoporose ela é uma doença muito comum no mundo inteiro, acomete muitas pessoas no mundo inteiro, principalmente mulheres, tá? Por causa da menopausa. A perca de hormônio estrogênio faz com que aumente a perca de massa óssea, tá? Então, a osteoporose é definida por acelerar a perca de massa óssea, né, no corpo. 3 em cada 4 pacientes do sexo feminino são afetados, principalmente na menopausa. Não, o que esse número diz? Entre cada 4 mulheres, 3 são afetadas com a menopausa. É um número muito grande, pessoal. No mundo inteiro, não é só... o mundo inteiro realmente tem esse problema. Nos Estados Unidos é uma coisa tão grave que ela é uma doença principalmente predominante aí em algumas facetas genéticas, que o governo ele faz campanha, tá? Para a osteoporose, que é coisa que aqui deveria fazer, mas o governo não faz. Mas isso aí é outra situação. A fragilidade dos ossos aí das mulheres é causada pela ausência do hormônio feminino, o estrogênio, como eu falei, né? Que os tornam porosos, como uma esponja, e causa maior facilidade para fraturas. Lembrando o seguinte, a mulher, quando ela passa pela menopausa, ela deve procurar um médico, tá? Para ela poder ver se vai ser necessário fazer reposição de hormônios. Muita gente fica assim, fazer reposição de hormônio dá câncer. Galera, nem todo mundo, e não é, números não é assim, vai ter câncer. Existe todo um processo por trás disso aí. As pessoas ficam repetindo situações e aí não vão fazer a reposição de hormônio, às vezes necessitando, com medo de lá na frente ter o câncer, e aí começa a ter uma velhice não saudável, porque pega uma osteopenia, adquire a osteoporose, e aí começa a ter uma qualidade de vida muito ruim na terceira idade. Porque quem tem osteoporose sente muitas dores, não consegue fazer muitas situações, e literalmente, com quedas da altura do próprio corpo, fraturam ossos, que não é para acontecer. Tá? Quando você toma uma queda da altura do próprio corpo, a não ser que você caia de mau jeito, né, com uma torção de articulação, não é para fraturar ossos. Quando isso acontece, já é sintoma de osteoporose. Então, um idoso, numa situação de quebra de fêmur, quebra de colo do fêmur, é muito complicado. Muito complicado. A gente deve lembrar o seguinte: quanto mais idosa a pessoa vai ficando, mais difícil é fazer uma cirurgia. Se a pessoa tiver problema cardíaco, problema de pressão, mais complicado também. E com os ossos fracos, uma simples queda da altura do próprio corpo, no idoso, pode levar a uma situação de ele ficar na cama meses e meses, porque aquela fratura, ela é uma fratura que tem que ser tratada cirurgicamente, mas nenhum médico mete a mão por causa dos problemas de saúde que o idoso tem, de pressão, de coração inchado e outras situações. Já presenciei alguns casos desses, e é muito ruim, tanto para a família quanto para a pessoa idosa. Tá? Quando eu falo idoso, não estou falando idoso muito velho, não. Às vezes são idosos que você vê que está fisicamente bem, mas os ossos não estão bem. Tá? E aí a pessoa fica lá na cama definhando durante meses e meses e meses, chega até a falecer, tá? Por causa de uma situação dessa aí.
Por incrível que pareça, sim. O gasto é muito grande com isso aí. Tá? Quais são os principais fatores de risco que pessoas podem vir a desenvolver essa doença? Lembra que eu falei a vocês que os Estados Unidos têm uma crise muito grande com isso? Pele branca. Galera, acho que se vocês veem jornal, vocês acompanharam o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Uma coisa que não é eu que estou dizendo, tá? São pessoas que já foram lá, livros de escritores brasileiros que já foram lá, que falam que nos Estados Unidos, literalmente, é muito difícil você ver uma mulher branca, ou uma pessoa branca, uma pessoa branca com uma pessoa negra se juntar. Que isso está acontecendo meio que agora, né? E que antigamente não era muito comum. Quando eu falo antigamente, eu falo de 20, 30 anos atrás, tá? Não estou falando de coisa muito antiga, não. Atualmente, você ainda consegue ver, e mesmo assim não é muito comum as pessoas misturarem raça lá. Geralmente negros são com negros e brancos são com brancos. Os Estados Unidos é um país altamente racista, tá? A cultura deles é racista por si só, tá? Não abertamente, mas é. Então, lá eles têm esse negócio... Tem muito essa situação de pele branca não se misturar. Quando menos você mistura genética, mais as doenças elas ficam abrangentes. E nos Estados Unidos vocês podem parar e pesquisar e vocês vão ver que a osteoporose é uma situação que acontece muito lá, a ponto do governo ter que entrar com campanhas para as pessoas fazerem tratamento hormonal, manter a alimentação saudável, para que não venham ter isso aí. Tá? Lá o caso com isso aí é sério mesmo. Você pode precisar, os números são bem altos de pessoas com osteoporose nos Estados Unidos. Não só osteoporose, como outras doenças aí que a gente vai ver que são predominantes em pele branca. Assim como a gente vai ver algumas doenças que são bem predominantes também em pessoas negras, né? A gente vai ver isso aí. Então, quando geralmente a mistura de raça, essas doenças elas são dissipadas, né? Elas vão acontecer, mas a mistura de genes ela faz com que melhore a possibilidade de as pessoas não desenvolver esse tipo de situação geneticamente. A pessoa ia desenvolver geneticamente, houve mistura de raça, e aí a genética já livrou, mas ainda tem a outra situação que é a qualidade de vida que a pessoa vive, como a pessoa se alimenta, como a pessoa viveu. Então, muitas vezes essa doença deixa de ser genética para ser literalmente uma doença de qualidade de vida, subnutrição, falta de alimentos que contenha cálcio, e várias outras situações podem levar a isso também. Então, não é só uma questão genética, tá? Tem outros motivos aí por trás que podem vir a acontecer também. Aí, histórico familiar de osteoporose, como eu falei, se ela é uma doença que ela tem muito a ver com genética, claro, se familiares têm, você pode vir a ter. A vida sedentária, galera, a vida sedentária não é bom para nada, literalmente nada. E massa óssea, quanto mais você se movimenta ou faz exercícios físicos, melhor para os seus ossos. Para uma pessoa que ela nunca fez um exercício físico na vida e ela começa a correr ou ela começa a pegar peso magar, uma das primeiras coisas que acontecem é que o osso ele começa a engrossar. Porque ele sente a necessidade de engrossar, porque ele começa a perceber que o corpo está pegando peso e que aquela densidade de osso, aquela grossura de osso não está mais comportando o crescimento muscular, o crescimento de peso que a pessoa pega. Então ele começa literalmente a ficar mais grosso. Isso é bom. Então esse físico aí, ele previne sim aí durante a vida toda, né? Fazer esse vídeo quando estiver na velhice não, pessoal. É durante a vida toda, tá? Aí você tem uma boa prevenção aí para osteoporose também. Baixa ingestão de cálcio ou vitamina D, né? Fumo, bebida em excesso também é um problema em relação a isso. Medicamentos com anticorrosivos, hormônios,
como tireoidiano, bloquecorticoides e heparinas, né? Só vem aí. Doenças de base aí também, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de um osso aí corpateado, né? Cortado coronalmente. E a gente consegue ver aí a densidade óssea que está muito fraca nesse osso aqui, ó. Chega, tem partes que já não tem mais massa nenhuma. Lembrando que, geralmente, quando a gente vai falar de densidade óssea, usamos o termo DMO, densidade mineral óssea. DMO, a pessoa quer medir a densidade mineral óssea. Tá? Então, o local mais afetado da osteoporose. Por incrível que pareça, a osteoporose ela tem alguns lugares específicos que ela acontece com mais intensidade. E são esses lugares que geralmente, com o idoso, cai mais fratura. Eu sei que na técnica de radiologia, você trabalha com raio-x, né? E aí você pega um idoso, e aí fala caiu, você automaticamente tem que suspeitar desses lugares. E suspeitar mesmo, a ponto de ter cuidado de mexer, porque ali pode estar fraturado. Principalmente se ela reclama de dor naquela área. Que locais são esses? Né? Fêmur, o pulso, o colo do fêmur, né? Aí, e a coluna lombar. Tá? Então, as 5 vértebras da coluna lombar, o fêmur e o punho são os lugares que mais geralmente tem fratura. Então, vamos lá. Olha o que eu estou te falando para vocês. A osteoporose, quando ela está no estado mais avançado, ela deixa os ossos que eram para ser densos com pouca densidade. E os lugares que mais acomete é punho, fêmur, principalmente o colo do fêmur, tá? O colo do fêmur é essa partezinha aqui, ó, tá? E a coluna. Deu para entender que uma queda de um idoso, dependendo da situação, fraturar punho, beleza. Fêmur já é complicadíssimo. E coluna complica muito mais, concordam? É uma situação que realmente tem que ser analisada de perto. E vocês que têm algum parente idoso, vocês em casa provavelmente deve ter alguém que tem osteopenia, osteoporose, conscientize ela, né? Porque é uma doença que não tem cura, a pessoa apresentou, ela vai ter que fazer o tratamento pelo resto da vida, tá? Tomar aí medicamentos não, tomar vitamina, né? Aí com cálcio e outras coisas mais, e tomar sol, vitamina D, isso é bem importante. Os sintomas aí, além das fraturas, né, que todo mundo tem, dor crônica, que geralmente quem tem osteoporose tem muita dor, deformidades, perda da qualidade de vida, o encolhimento, né, fratura nas vértebras provocando problema de gastrointestinais ou respiratórios, fratura no quadril pode levar à imobilização de pacientes que podem ficar acamados durante muito tempo, gerando outros problemas. O diagnóstico é simples, faz um examezinho de DMO, né? Aí, e ele vai gerar um gráfico. A imagem é esse gráfico aqui que ele vai gerar, tá? E ele vai dizer aqui, ó, DMO. Ele tem o T-score, C-score, mas isso aqui é assunto para outro momento. Mas o que é que ele vai dizer? Ele diz assim, até -1 de densidade tá normal. Tá, né? Passou de -1, já está com osteopenia, que é o começo aí da osteoporose. Chegou a -3, osteoporose, tá? Aqui, ó, verdezinho, anormal. -1 aqui, ó, normal. Osteopenia amarelo, de -1 a um pouquinho aqui, -2. Passou de -3, osteoporose. Essa é a densidade do exame. Então, o exame ele vai ser gerado um gráfico, com uma linha e um número. E esse número vai te dizer se a pessoa tem ou não.
A prevenção da osteoporose é feita adotando hábitos saudáveis ao longo da vida, né? Preciso redobrar a atenção aí após a menopausa, já que a perca dos hormônios é um grande causador disso aí. Acredita que cerca de 1/3 das mulheres brasileiras pós-menopausas desenvolvam osteoporose. Deixa eu sair daqui para ver se alguém chegou. Rosalinda, professor, ela está tentando entrar, não está conseguindo. Quem? Rosalina. Manda ela clicar no link aí que eu aceito ela aqui. Não apareceu aqui para aceitar ela aqui ainda não. É porque quando a pessoa entra, tem que aceitar aqui. Só que quando eu estou com a tela cheia, eu não consigo ver se alguém chegou aqui ou não. Aí, informação para combater. Apesar de as mulheres serem o alvo essencial dessa doença, principalmente acima dos 80, depois da menopausa, 80% dessas mulheres ainda adultas no país conhecem a relação entre menopausa e o aumento do índice dessa doença. Ou seja, muitas mulheres passam por um problema com menopausa, galera, que são problemas graves. Se eu tivesse aí em sala, eu ia comentar uma situação sobre menopausa que vocês iam entender melhor. Mas outro dia eu posso ter a oportunidade de falar sobre isso aí. Uma coisa que a menopausa causou em uma pessoa na minha família, que eu, quando eu alertei, ela percebeu e ajudou bastante a vida dela, tá? Tem uma coisa simples na nossa vida, a mulher ela não tinha noção. Imagine saber que a menopausa gera osteoporose. Minha mãe não sabia, eu quis falar com ela também, então as pessoas geralmente não sabem isso, porque não tem divulgação sobre isso aí. Tá? Então, geralmente só sabe disso quem estuda. Ou quem tem, né, que vai ao médico, já está com a menopausa, procura o médico, o médico informa. Aquelas pessoas que não vão, acabam não sabendo. Bom, vamos falar de uma artrite reumatoide. Primeiramente, a gente precisa saber o que é artrite. A artrite é a inflamação da articulação, tá? E a articulação ela pode ser inflamada por vários motivos. Pancada, outras coisas que vai falar aqui, tá? Mas uma das coisas que geram um problema muito grande e que a radiologia geralmente começa a pegar e ver com exames radiológicos é a artrite reumatoide. Apesar de ter um exame de sangue também que detecta isso aí, tá? A artrite reumatoide, ela é uma doença degenerativa, tá? Ou seja, ela vai degenerando as articulações das pessoas a um ponto que ela não consegue mais mover a articulação, né? Então, aí, também conhecida como artrite degenerativa, artrite anquilosante, poliartrite crônica evolutiva, ou PASSE, né? Artrite infecciosa crônica é uma doença autoimune do sistema, ou seja, doença autoimune é aquela que o próprio corpo ataca seu próprio corpo, né? O próprio corpo cria isso, caracterizada aí pela inflamação das articulações, uma artrite que pode levar à capacidade funcional dos pacientes acometidos, né? Ou seja, os pacientes que são acometidos por ela, se não fizer o tratamento, não tem cura, você vai ficar mantendo o tratamento, tá? Quem tem essa patologia, para poder não deixar com que as articulações ela percam função. Um grande problema dessa doença é que a pessoa passa a vida inteira normal e quando chega na fase depois dos 50 anos, 40 anos, ela começa a aparecer com dores simples nas articulações
e até gerar os dedos bem tortos numa situação que a pessoa não consegue mais mover a articulação. Deixa eu ver se a colega já entrou aqui. Ela não entrou aqui ainda não. Aqui a gente tem algumas imagens aqui de pessoa com artrite reumatoide, e perceba que chega a um ponto aqui, ó, a última imagem aqui, que a pessoa não consegue mais fazer nada, segurar um copo, um talher, tá? Acredita-se que essa imagem seja uma alteração do sistema imunológico, que passa a agir contra as proteínas do próprio organismo, ou seja, é realmente o próprio corpo agindo contra o próprio corpo, tá? A artrite reumatoide é a doença que acontece mais no indivíduo do sexo feminino, de 3 a 5 vezes mais do que o sexo masculino. Tem seu início entre 40 e 60 anos, afeta 0,6 a 2% dos adultos e 100% das artrites. Aqui é cometido com artrite reumatoide. Uma pessoa com um pé desse consegue andar, tá? Porque não tem condição de andar com um pé assim. Né? É complicado. Então, perceba que não é uma situação fácil. Pode ser uma artrite reumatoide. E a pessoa não sabia que era, tá? E aí perguntava, você já viu uma artrite chamada artrite reumatoide? E falava para a pessoa, inclusive aqui no meu bairro. E a pessoa, não sei se procurou tratamento ou não, mas claramente ali era artrite reumatoide. Então, muita gente nunca ouviu falar artrite reumatoide, né? O pessoal já ouviu falar muito de reumatismo, né? Mas artrite reumatoide não, que é quase a mesma coisa. Frequentemente, galera, sintomas aí acometem inúmeras articulações, tais como punhos, mãos, cotovelos, ombro, pescoço, as articulações geradas, né? Geralmente, sistêmica, as articulações afetadas podem se apresentar sinais inflamatórios intensos, tais como edema, calor, rubor, além de rigidez matinal. A pessoa acorda de manhã, com as articulações tudo dura, já é um sintoma aí de artrite reumatoide, tá? Vamos lá, fatores de risco. O aparecimento da artrite reumatoide decorre de vários fatores aí, incluindo a predisposição genética, que no caso, né, esses parentes já teve, fatores ambientais e possivelmente infecções. Fatores ambientais são, eles começam quer falar estilo de vida, né? Você fez você vê na sua vida. A causa mais importante da tendência genética acredita que alguns genes podem interagir com outros fatores casuais, né, da doença, mas nada não absoluto, ou seja, acredita que o gene é o maior fator, mas que alguns fatores que você faz na sua vida também podem gerar isso aí. É sabido que pessoas que fumam têm grande chance de desenvolver a doença. Né? Agora, por quê? Não pode ocorrer também com fumantes passivos. Esse é um tipo de caso que a gente chama de ambiental. Fumante, se adquirir essa doença, for por um risco ambiental. Tá? Tratamento. Os medicamentos podem produzir inflamação das articulações, a fim de aliviar a dor e prevenir ou retardar o dano articular. Né? Ele vai reduzir aí as inflamações e aí melhorando com que essa articulação ela não doa tanto, não enche tanto. Terapia ocupacional, fisioterapia, pode ensiná-la a proteger suas articulações e podem precisar de cirurgia se forem muito danificadas. Essa aqui todo mundo já ouviu falar. Osteoartrite. A osteoartrite é uma patologia onde você consegue ver que houve desgaste da articulação e o osso com o osso está tendo atrito.
Acontece muito no joelho, né? Pessoas obesas aí, tem osteoartrite no joelho. É uma doença degenerativa e ainda uma doença degenerativa das articulações. Uma doença crônica, né, das articulações, que caracterizada pela degeneração da cartilagem, ou desgaste total da cartilagem dos ossos próximos. É comum nas mãos, punhos, ombros, cotovelos, joelhos e pés. A artrose é uma perturbação articular mais frequente no mundo e atinge especialmente trabalhadores braçais, diabéticos, obesos e pessoas com mais de 40 anos. Então, a gente tem uma articulação sinovial. A articulação sinovial é aquela onde ela tem uma bolsa, que chama de uma bolsa, né? Que é um sacozinho onde tem um líquido chamado de líquido sinovial. Esse líquido funciona como se fosse um óleo, realmente fazendo com que os ossos tenham um líquido dentro para fazer aí deslizamento, né? Não evitar o desgaste. Então, o líquido sinovial de mais, líquido sinovial de menos e outras situações podem vir gerar isso aí. Então, a articulação toda vai embora e começa a desgastar osso com osso, como a gente está vendo aqui, ó. Situação que gera muita dor mesmo. Tem pessoas que já não conseguem nem mais andar por causa disso aí precisa fazer uma cirurgia para colocar uma prótese no local, tá? Reconstruir a articulação. A articulação normalmente tem um nível tão pequeno de fricção que não se desgasta, né? Por causa do líquido sinovial e outras coisas lá, meniscos, cocleia, tudo isso é interessante. Apenas quando excessivamente utilizadas ou danificadas, ocorrem lesões. Cartilagem hialina, né, das articulações móveis. Uma regeneração ineficiente pode agravar o prejuízo. Então, a pessoa faz esportes aí de alto impacto, geram problema no joelho, parkour, entre outros aí, são considerados de alto impacto aí, tá? Defeitos genéticos congênitos. Quando a gente fala congênitos, é quando a pessoa já nasceu com ele, né? Ou patologia também pode ser uma das causas aí, especialmente em jovens. Vai ser no começo uma fisioterapia, tá? A gente consegue recuperar. Geralmente nunca recupera. É recomendado para fortalecer os músculos próximos, acondicionamento físico e flexibilidade. Lembrando o seguinte, isso é um estudo novo, tá? Estudo novo que vem falando o seguinte: pessoas muito obesas, que precisam emagrecer, um estudo novo indicou que a melhor coisa para a pessoa começar a emagrecer não é correr, não é andar, não é impacto. Seria um exercício de fortalecimento dos músculos. E qual é o exercício de fortalecimento dos músculos? Malhar, puxar ferro, tá? Então, uma das melhores coisas que uma pessoa que esteja obesa venha fazer é fortalecer os músculos, principalmente do joelho, né? E do cotovelo, para que quando ela venha fazer atividade física, e geralmente quem quer emagrecer entra com atividade física. Quando ela venha fazer atividade física, os músculos estejam aptos a suportar os impactos de uma corrida e tudo mais. Isso são estudos atuais mostrando bem interessantes, tá? Então, aquela pessoa que está gordinha, quer emagrecer, faz uma academia, não precisa fazer academia para ficar malhadão, não, galera. É um trabalho de fortalecimento do músculo. É um trabalho diferenciado, não é aquele trabalho com uma intensidade de gerar grande massa musculares, mas sim fortalecimento, tá? É um trabalho diferenciado. Quem trabalha com educação física sabe disso aí. Então, é bem interessante. Quem é gordinho, quer emagrecer, não precisa ficar com medo de ir para academia, não, que não vai passar horas e horas treinando lá, não, tá? Nem aquele peso todo. É diferente. Fortalecimento muscular mesmo. Para que, quando você gera impacto, os músculos também estejam aptos a aguentar esses impactos. Ósteses e próteses, né? São próteses e ósteas que
e equipamentos de auxílio à marcha também podem ser usados para diminuir o estresse. Palmilhas aí, antivassa, associadas, tem vários tipos de palmilhas aí que são geradas isso aí. Alguns jogadores, depois que fazem cirurgia nos joelhos, eles começam a usar a palmilha para fazer a correção aí do tamanho de uma perna com a outra e tudo mais. É bem interessante esses estudos aí. Tratamento cirúrgico. Aqui a gente tem, galera, aqui, ó, uma imagem de um ombro com algumas próteses, tá? Aqui a gente tem aqui essa parte aqui. Vocês estão vendo o mouse? Sim. Do mouse aí. A setinha. Então, essa partezinha aqui, ó, é chamada de articulação glenoide, ou o gleno-humeral, entre o húmero e a escápula, né? Cavidade glenoide, cabeça do húmero. Aqui em cima, na ponta, a gente tem uma outra articulação, acromial, né? Ponta do acrômio, né? A articulação entre o acrômio e a clavícula, ou chamada de acrômio clavicular, a parte do acrômio. E essa proeminência aqui, processo coracoide da escápula. Essas proeminências são importantes aí na articulação. Então, perceba que a cabeça do húmero foi arrancada e colocada uma prótese. Aqui também, ó, outra prótese também na cabeça do húmero, só com prótese com hastes mais longa. Né? Outro tipo de prótese. Essas próteses, elas são necessárias quando já houve o desgaste total da articulação. Aí coloca-se uma prótese. Essa prótese, ela precisa ser feita a revisão direta. Né? É muito comum você pegar um paciente que fez esse procedimento e ele voltar a cada 6 meses para estar fazendo a revisão aí. Se você trabalha numa clínica, por exemplo, né, tipo a Apvida, Santa Helena, essa situação, e você tem um paciente que tem um plano de saúde, né, e ele passou por isso aí, ele só vai lá, e você está lá, você vai praticamente acompanhar ele durante o seu trabalho todo. Então, tem pessoas que trabalham num local, né, e acompanhou o paciente fazer cirurgia, acompanhou, né, o pós-cirúrgico, e acompanha o paciente também aí durante as suas revisões. Tá? Aí a cada 6 meses você vê aquele paciente lá para fazer revisão, você já sabe mais ou menos o que é. Então, está lá com ele. Aqui eu tenho uma imagem de uma prótese do joelho. Tá? Essa prótese está metálica, perceba que ela é metálica, claro, um metal magnético, né? Geralmente é platina. Aqui a parte dos meniscos, onde ficaria, né? No joelho. E aqui fica já uma imagem radiográfica. Bem interessante. Aqui a gente tem uma imagem de uma necrose aí da cabeça do fêmur por desgaste de osteoartrite. Você não consegue ver aqui, ó, a cabeça do fêmur no acetábulo, já desgastou por completo, né? Essa parte era para ser bem redondinha aqui e ter o acetábulo. Até o acetábulo praticamente já foi embora aqui. E aqui foi feita a cirurgia e colocada a prótese. Repare que aqui, ó, o fêmur tem um trocante menor, e aqui o fêmur foi cortado, ó. Passado o serrote aqui no fêmur aqui, e essa parte toda aqui, a articulação é metal. Então, o que faz a articulação dele é o metal com uma peça plástica aí. Esses pacientes, normalmente, e desse tipo de prótese, é indicado que eles não flexionem a perna, né, aí, a mais do que 90 graus. Então, pode sair do lugar e tudo mais. Então, é interessante que ele vá fazer a revisão a cada 6 meses para ver como é que está. Aí, interessante aí, né? A gente tem aí mostrando como é a colocação dessas cirurgias. Essas cirurgias, galera, não são cirurgias bonitas de se ver. Usa-se ferrote, usa-se aquela motosserra, uma motosserra, um motorzinho que corta,
parafuso, martelo. É um negócio que não você vê assim, você fala, porra, mas infelizmente está colocando Bizarro. no osso, então precisa cortar, parafusar, a parafusadeira tem que furar o osso na parte que vai colocar os parafusos. Então é interessante, tá? Interessante. Então é bem legal essa cirurgia aí para acompanhar, né? Você como técnico de radiologia pode acompanhar uma cirurgia dessa, principalmente com arco C. E quem acompanhar tem que ter estômago, tá certo? Bom, osteogênese imperfeita, né? Essa é a doença conhecida como ossos de vidro. Então, quando você ouviu falar, aquela pessoa que tem osso de vidro, o nome é osteogênese imperfeita, tá? Eu sei que recentemente aí em Camaçari teve uma pessoa que foi pedir jornal, pedir ajuda em relação a isso aí, né? Foi do ano passado, se não me engano. Então, osteogênese imperfeita, ou imperfecta, doença de Lobstein ou doença de Arken-Lobstein, né? É a doença dos ossos de origem genética que o paciente com essa enfermidade dá-se sim a proteína necessária para o colágeno tipo 1, ou sim a capacidade de a sintetizar. Sintetizar é fabricar, tá? O corpo não fabrica essa substância. Uma vez que o colágeno é importante componente estrutural dos ossos, eles tornam-se normalmente quebradiços. Então, quem tem a doença dos ossos de vidro, ele aí passa a poder quebrar osso com pancadas leves. Dessa forma, os ossos aí ficam extremamente frágeis, sendo que muitas crianças nascem com fraturas e não sobrevivem durante muito tempo, porque durante o parto, a criança passa por um espaço muito apertado. Nessas horas, se ela tem essa patologia, ela já começa a nascer com os ossos quebrados. Inclusive, os ossos quebrados durante um parto já é suspeitas, quando a criança já nasce com os ossos quebrados pelo parto, já é suspeita de osteogênese imperfeita. Né? Aquelas que sobrevivem aí sofrem diversas fraturas durante toda a vida, não crescem como as crianças normais, se tornando pequenas, há muita deformidade, perdem a capacidade mental e motora dessas pessoas que são alteradas também aí. A falta de colágeno aí afeta não apenas os ossos, mas todas as estruturas do corpo aí que utilizam a proteína, por exemplo, peles e vasos sanguíneos. É uma doença extremamente rara, afetando cerca de 1% a cada 25 mil nascidos. Né? A queda dos ossos é um sinal mais evidente. São tão frágeis que uma pequena queda, ou pancada, esbarrão, casos mais graves, até mesmo movimentos bruscos pode causar fratura. Essa doença foi apelidada de doença dos ossos de vidro e existe ainda fraturas espontâneas que ocorrem sem nenhuma causa aparente. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma criança que tem osteogênese imperfeita e a perna dela está deformada por causa das fraturas, tá, galera? De tanto fraturar e colar, né, e que não cola legal, deforma. A quebra dos ossos é um sinal evidente, tão frágil que é uma pequena queda, pancadas, barrão aí pode fraturar. Por isso essa doença foi apelidada de doença dos ossos de vidro, né? Existem ainda fraturas espontâneas aí. Aqui a gente tem uma radiografia de uma criança e você percebe que os ossos são todos deformados. Aqui tem muita fratura, então é uma coisa legal. Sintomas: esclerótica ocular azulada, né? A parte do olho aqui, onde tem as olheiras e tudo mais, azulada. Rosto em formato triangular, porque não desenvolve legal. Dentes acidentados e frágeis. Podendo quebrar os dentes, tá, galera? Diminuição de acuidade auditiva, ou seja, não tem uma possibilidade auditiva muito boa. Baixa estrutura, facilidade de ocorrer fraturas, encurvamento dos ossos, como a gente está vendo aqui nessa imagem.
mesmo sem fratura, aumento da flexibilidade, sudorose aumentada e hipotonia muscular, que é a fraqueza muscular, porque os ossos que sustentam os músculos. Se os ossos não estão fortes, os músculos também não conseguem suportar muito peso. A doença pode ser classificada como tipo 1, 2, 3 e 4. Isso aqui confunde muito, mas é interessante saber. A tipo 1 inclui pessoas aparentemente normais, poucas fraturas, deformação dos ossos longos. Ou seja, são aquelas pessoas que chegam à fase adulta aí, conseguem viver mais ou menos normal, mas não pode ou seja, não pode cair a altura do próprio corpo que ainda assim fratura. Tipo 2 inclui pessoas que não resistem à doença e falecem logo após o nascimento. É o tipo mais grave da doença. Geralmente a criança já nasce com os ossos todos quebrados. Tá? Tipo 3 inclui pessoas com grau variando de moderado a grave, caracterizado aí por formato do rosto de baixa estatura, deformidade nos ossos longos, aqueles ossos encurvados. Tipo 4 aí inclui pessoas que apresentam gravidade e características heterogêneas da doença, né? Ou seja, pessoas que são bem graves aí. Eu vi aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Não. Como eu falei com vocês, pessoal, são patologias que vocês já ouviram falar. Então, elas não são tão difíceis. Tá? A próxima aula a gente vai tratar um pouco de patologia muscular e vocês vão perceber que realmente não é tão difícil assim, não. As crianças graves atingidas por essa doença já nascem com fraturas múltiplas, né? Crânio mole, geralmente não sobrevivem. Os casos menos graves vão sofrendo várias fraturas ao longo da infância, né? E às vezes por traumatismos muito ligeiros, né? Ou seja, bateu em algum lugar, fratura. O médico perante a um desses casos de fraturas múltiplas pode ter a dificuldade em determinar-se a causa da osteogênese imperfeita ou se a criança está sendo vítima de maus tratos. Então, o que é que acontece? Maus tratos pode gerar fratura, principalmente em bebê. Lembrando, galera, bebês, crianças de até certa idade aí, né? Os ossos são cartilaginosos, tá? Não são ossos que nem o da gente. Então, algum maltrato sim gera algumas fraturas tipo galho verde, tá? Os casos muito ligeiros só vinham a ser detectados na adolescência ou ainda mais tarde, tá? Mas é incomum, geralmente percebe-se logo na infância por causa das fraturas que vinham acontecendo continuamente. Tratamento. As fraturas se tratam geralmente no método habitual, que é por redução e imobilização. Ou seja, a redução é chegar a fratura para o lugar e imobilizar. Para além desses aspectos, não existe qualquer tratamento específico para a doença. Deu para entender? Não há tratamento para a doença. Então, não tem muito o que se fazer, não, pessoal. Tá? A não ser que a pessoa tenha um dinheiro para ter uma qualidade de vida melhor, é muito complicado. Uma pessoa dessa ela não pode trabalhar com serviços pesados, né? Se é uma pessoa que sobreviveu, ela chegou à fase adulta, e na fase adulta a gente tem que lutar para sobreviver, né? A não ser se muito já nasce rico, né? Tirando isso, a pessoa tem que procurar um trabalho. Esse tipo de pessoas que chegam nessa idade, elas não podem trabalhar com na habitual, né? Por exemplo, um homem ser pedreiro, trabalhar em obra, marceneiro, esse serviço, não pode, tá? Descarregar caminhão de saco de cimento, não dá com um cara desse, né? Sem condição. Então tem que ser um trabalho que realmente seja menos esforço. Isso requer mais estudo. Então, tá? É bem complicado.
Muito complicada a situação dessa aí. Eu não sei como é que está a situação em relação a pessoas que têm essa doença com INSS, mas, no meu ver, quem tem essa doença grave deveria se aposentar sim, porque é muito difícil você ter uma vida que você pegou um buzu, tomou uns barrão, alguma coisa aconteceu mais grave na rua e havia uma fratura. Então, na minha visão, deveria ser assim, mas eu não sei. Lembrando que a gente tem vários tipos aí, né? Tem que ver também qual o tipo que a pessoa tem. Mas seria interessante, sim, que pessoas que têm essa fase adulta, elas realmente têm direito à aposentadoria por causa dessa situação. Não sei se tem direito ou não, tá, galera? Eu só acho que deveria. Né? Como algumas doenças mentais, a pessoa tem direito de aposentadoria, eu acho que sim, essa seria uma dessas. É bem complicado uma pessoa com uma patologia dessa. Apesar da pessoa ter, às vezes, ter um mental todo perfeito, mas sem possibilidade nenhuma de fazer certas situações, ou buscar pelo seu sustento, né? É bem complicado. Principalmente se for uma pessoa pobre, né? Uma pessoa pobre hoje, para buscar estudo melhor, tudo é mais difícil. A gente sabe. Consegue, mas é mais difícil. Observação. Os pais que têm um filho com osteogênese imperfeita devem procurar o aconselhamento genético a fim de poder avaliar a possibilidade de ocorrência da doença numa futura gravidez. O que acontece, pessoal? Um estudo genético do casal, ele consegue avaliar qual tipo de patologias é possível ter se eles forem ter filho. Então, vai lá dizer, tem 30% de chance de ter, tem 50% de chance de ter. E aí ele vai te dizer qual a porcentagem de chance de ter. É 0% de chance, é 0,1. Então, quando isso acontece, vai da pessoa querer ter filho ou não, né? A pessoa vai abrir essa possibilidade. Então, algumas vezes a gente fala assim, o sangue não bateu, né? O sangue não bateu. E literalmente é verdade. Tem pessoas que ele tem esse gene para assar, ele não adquiriu a doença, mas tem esse gene guardado nele. E dependendo do que ele pegar, esse gene, a possibilidade de passar é zero. Mas dependendo de que ele pegar, a possibilidade pode ser de 100%. Então, isso é bem relativo, mas sim acontece. Tá? Não se surpreendam, galera, se vocês ouvirem em algum lugar que pessoas ricas ou com mais condições, eles façam esses exames antes de ter filho, tá? Eu já vi pessoas famosas fazer testes, casais famosos, fazer testes de DNA específico, à procura de doenças. Só que, geralmente, poucamente a mídia divulga que, às vezes, essa pesquisa de doença é sim para ter filho. Um casal que fez esse teste genético foi Angelina Jolie e Brad Pitt. Tá? Eles fizeram esse teste genético. Aí. Entre outros aí que eu sei que fizeram. Tá? É interessante. Né? Nos Estados Unidos hoje está um boom de teste de genética. Né? Você faz o teste de genética, descobre até quem é seu pai, sua mãe, seu parente, você veio. Né? Lá as coisas são mais acessíveis do que aqui, né? Osteomielite. Bom, a imagem aí não é muito bonita não, mas é isso aí mesmo, tá? Isso aí fede, galera. Espero que vocês nunca encontrem um desse pela frente. Mas vamos lá. A osteomielite, por definição, é um quadro inflamatório que afeta um ou mais ossos, geralmente provocado por infecção bacteriana ou fúngica. Né? A osteomielite pode permanecer localizada ou difundir-se pela corrente sanguínea, comprometendo outras partes dos ossos ou tecido do corpo. A osteomielite não tem cura, mas hoje existem diversos tratamentos para a doença. É muito comum uma pessoa que tenha osteomielite numa parte só do osso que ela faça a retirada da parte do outro acometido, tá?
raspagem do osso, retire aquela parte. Então, causa. A maioria dos casos de osteomielite é decorrente de infecções por bactéria Staphylococcus. Lembrando, nós temos Coccus, Staphylococcus e Streptococcus. Tá? Quem não sabe, quem não tem essa noção aí, entenda que a bactéria do tipo Coccus é uma bactéria que ela é redonda. A bactéria do tipo Bacillus, ela é um tipo, um bastãozinho. O Staphylococcus é uma bactéria tipo redondazinha. Aí eu tenho de Coccus, eu tenho Staphylococcus e Streptococcus. Um em formato de cacho, né, de uva, outra né, aí uma seguida a outra. Então, ela é muito comum, o Staphylococcus, é a bactéria que gera o pus, tá? Então, é um tipo de normalmente encontrado na pele ou no nariz dos seres humanos, essa bactéria, tá? A osteomielite também pode ser causada por fungos e vírus. Tanto as bactérias causadas quanto os fungos e os vírus podem chegar aos ossos por várias maneiras diferentes. Uma fratura exposta que a pessoa teve na rua, ficou largada no chão durante muito tempo, aí chega lá, fecha tudo sem fazer a limpeza adequada do local, fecha tudo e bota lá, pode vir até uma osteomielite, contato com a bactéria que você ingeriu e ela entrou. Dia difícil, mas que ela tenha entrado na corrente sanguínea por alguma outra forma, através de uma ferida, ferimento profundo, né? As bactérias presentes em outras partes do seu corpo, como as causadoras de pneumonia, infecção urinária, podem viajar pela corrente sanguínea até um ponto enfraquecido de um osso, tá? Então, é qualquer tipo de bactéria, tá, galera? Geralmente a pessoa pega bactéria de ferimento, infecção urinária, e várias outras situações aí. Infecção próxima. Feridas profundas que infeccionem podem levar ao osteomielite, pois as bactérias presentes podem difundir-se e atingir o próprio osso ao ferimento e contaminação direta. Aqui, ó, a contaminação bacteriana pode ocorrer com pessoas que quebrou o osso, principalmente em caso de fraturas expostas, né? Vou ficar lá, já falei isso aqui. Sintomas: febres, calafrios, irritabilidade, principalmente em crianças pequenas. Dor na área da infecção, inchaço, calor, rubor sobre as áreas da infecção. Aqui a gente tem uma imagem, galera, de ressonância magnética, aqui um corte coronal, e você percebe que essa parte do osso aqui, ó, chegou aqui, ela está toda lesionada, a patologia está acometida nesse osso aqui. Tratamento: se a doença for por causa de infecção bacteriana, o tratamento da osteomielite é feito basicamente com antibióticos. Cirurgia pode ser necessária para remover tecido ósseo, né, morto, se o paciente tiver infecção persistente. Se houver placas de metal nas áreas próximas, elas devem ser retiradas e substituídas, tá? Então, é bem complicado isso aí. Se a doença for causada por infecção bacteriana, o tratamento da osteomielite já que eu já falei. E aqui uma pessoa com osteomielite, tá? Aí já sai muito pus, aí já foi feita a limpagem, e será que a parte está bem preta, né? Bem querendo necrosar de verdade. Esse tratamento aí é complicado. Acho que é a última, não sei. Doença de Page, doença de Page, como a gente costuma falar, né? Doença aí da calota craniana. O que acontece na doença de Page, galera? Essa parte aqui, ó. A doença de Page é uma deformidade, né, que acontece no osso através de uma situação que acontece com o nosso corpo. É como se o osso ele crescesse além do normal. A gente tem 3 tipos de células ósseas, né? Osteoblastos, osteoclastos e osteocistos. Os osteoblastos, eles sintetizam o cálcio e jogam o cálcio lá sobre o osso.
os osteoclastos, eles fazem a modelagem do osso para ficar no formato que a gente consegue saber. E os osteocitos são células ósseas maduras, que já estão lá no lugar. Então, sabendo esses 3 tipos de célula, o que vai acontecer aí para que haja doença de Paget? Normalmente é uma deformidade na remodelagem óssea ou um osteoclastos naquela área, tá? E aí gerando com que esse osso ele fique mais grosso. Imagine aí essa pessoa acometida por isso. A carlota craniana dela vai ficando mais grossa, empurrando o cérebro, gerando dor, inflamações, né? Muito difícil aí. Pode ser no canal óptico, apertando o nervo óptico, fazendo com que a pessoa fique cega, no ouvido, na mandíbula, pode acontecer em qualquer lugar. Uma radiografia, ela consegue identificar isso no estágio mais avançado, porque a área acometida ela fica associada a um aspecto granuloso. A gente costuma dizer que é algo de algodão doce, né? Então, com as bolinhas aqui, ó. Várias bolinhas assim, não fica com uma tonalidade toda branca como era para ficar. Então, essa é a doença de Page. Ela é uma doença que ela precisa fazer biópsia para ser confirmada, tá? Apesar de você ver e saber o que é, mas precisa ser confirmada. E, geralmente, o tratamento é uma medicação e, às vezes, a cirurgia, a retirada daquela parte óssea, tá? Para que não venha a cometer mais. Então, pessoal, essas foram doenças ósseas que eu queria que vocês vissem para a parte de doenças ósseas de radiologia. Claro, tem algumas que são mais. A parte de fratura eu passo em outro momento, talvez eu nem passe, porque eu não acho interessante passar essa parte de fraturas assim online, não, mas posso passar algumas coisas, algumas específicas para a gente ver. Hoje eu só vou passar essa, até porque tá novo vocês com essa plataforma, né? Eu acho, né? É a primeira vez que vocês estão nessa plataforma? Sim. Hein? Pronto. Então, hoje vou passar só essa aqui mesmo. Quem não conseguiu, tem que ir na próxima aula. Essa aula, se não me engano, ela está gravada, então ela vai para o YouTube, tá? Vocês vão poder ter acesso a ela pelo YouTube também. E aí, aproveitem bastante. É só isso mesmo. Bom final de semana para todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Isso mostra que vocês estão querendo alguma coisa, isso é muito interessante. Eu respeito bastante isso. Tá? Lembrando que prova não vai ser possível fazer prova assim. Então, professor, o que é que você faz? Eu estou pensando em um método para fazer um trabalho, tá? E aí vocês deixarem esse trabalho lá, eu pegaria e daria nota. Ok? Então, eu vou pensar no que é que vai ser feito, mas literalmente o que eu estou pensando em fazer é que vocês copiem os slides de tudo que eu mandar à mão e me entregue lá, deixe lá na recepção, no final de tudo, para que eu pegue, olhe e passe a nota para vocês, tá? Professor, por que isso? Porque como você para e copia à mão, tá? Inevitavelmente você vai ter que ler o que está no slide. Então, é como se fosse uma forçada de barra para que vocês estudem aí. Tá certo? E aí? Tá certo, ótima ideia. Tá certo. Então, Eu já fui tirando print aqui da tela dos slides, mas o senhor vai disponibilizar em algum outro lugar? agora, eu vou mandar para o grupo aí. Ah, certo. Tá? Vou mandar para o grupo e ele também vai estar no YouTube aí. Tá certo? Então tá, pessoal. Um bom sábado para vocês. Uma boa semana. Igualmente. Que vocês se cuidem aí com essa pandemia, né? Venham se cuidar. Quando eu falo se cuidar, é se cuidar fisiologicamente de verdade, né? Para que, se vocês vierem pegar, esteja com um sistema imunológico bom, que seria só de passagem, tá certo? Eu mesmo tudo ignorante. Tá certo. Então, um bom sábado para vocês. Eu vou fechando aqui a nossa aula a partir de agora. Tchau.
Tchau, beijo, meninos. Tchau. Tchau.